Bom dia, queridos. É muito, muito bom estar aqui. Eu sou apaixonado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela maneira como Ele se move, como Ele conduz as coisas, né? Eu quase não dormi essa noite e eu ficava, Senhor, Senhor, fazendo algumas perguntas para Ele. Pai, mas eu estava lutando com algo que eu não queria falar de mim, para que vocês entendessem um pouco essa mensagem. E aí Deus me traz aqui e Ele já confirma. Fala, filhinha, tá vendo? Todas aquelas perguntas eu estou respondendo agora para você. Então, eu amo esse Deus, amo o Espírito Santo, como ele age. Né? E nessa manhã eu queria compartilhar esse tema com vocês. Paixão por sua presença. Eu amo a Deus, amo a presença dEle. Sabe? E foi sempre assim? Não foi sempre assim. Há poucos anos eu posso afirmar para vocês que queimou essa paixão pela presença dEle, por coisas que o Senhor, né, faz, e pela maneira como Ele se move. Então, eu gostaria de, mais uma vez, convidar vocês a orarem. E a minha oração é para que eu consiga passar para vocês tudo aquilo que Ele já falou, já tratou, e somente aquilo que Ele quer que vocês ouçam. Eu sempre, quando eu vou pregar, falo, Deus, não me deixe falar nada que seja de mim, Ana, carne. Eu quero só o que vem do Teu Espírito, porque é só isso que a gente precisa. Não é que Ele sopre, que Ele complete aquilo que Ele já começou a fazer aqui nessa manhã, a se mover da forma como Ele está se movendo aqui, porque nós sentimos a presença dEle, sabemos que essa presença é real, não é? E como disse o pastor mesmo, Sebastião, eu não precisava mais ter, acho que mensagem, cada um para o seu quarto e refletir, mas talvez é algo que Ele quer completar no seu coração. Então, eu queria que você não perdesse, não se distraísse com nada e pedisse, Deus, completa isso que o Senhor já começou a tratar no meu coração nessa manhã. Não é a já incendiar ou a queimar o meu coração. E eu espero que Ele já esteja mesmo queimando o seu coração nessa manhã. Então, você pode orar comigo mais uma vez? Papai, nós somos tão gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui como corpo de Cristo, como família Tua. Pai, aproveitando, sim, esse espaço, esses dias, mas principalmente, Deus, recebendo mais do Senhor. Porque aqui há um povo sedento por mais de Ti, por aquilo que o Senhor está fazendo, pela forma como o Senhor está se movendo, Pai. Eu Te agradeço por cada um que está aqui. E eu peço para que essa manhã, Deus, seja uma manhã sobrenatural, do soprar mesmo do Senhor sobre cada coração. Cada um tem uma necessidade específica, cada um tem uma história, cada um tem algo que de repente veio colocar nessa manhã perante o Senhor. E eu peço para que o Senhor, como um Pai, como um Deus tremendo, maravilhoso, como o Senhor é, venha falar de uma forma particular a cada coração, porque o Senhor conhece cada um. E eu peço para que o Senhor venha fazer isso. Então, que tão somente eu seja um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã. Eu não quero falar nada que seja de mim, Ana, mas que somente as palavras que estão vindo dos céus para cada coração nessa manhã. Então, que o Senhor venha soprar sobre nós a Tua palavra, a Tua doce palavra, papai. É isso que nós queremos. Eis-nos aqui, mais uma vez, para aquilo que o Senhor quer fazer. E nós damos total liberdade para o Senhor agir, para o Teu Espírito agir. Faça exatamente aquilo que está no Teu coração. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar rapidamente para vocês um pedacinho da minha história, para que vocês talvez entendam, porque de repente eu falo com tanta paixão e porque eu amo esse Deus, amo a presença dEle, porque é sobre isso que nós vamos falar. Muito bem, rapidinho, tá? Marcelo comentou algo com vocês ontem à noite, né? E a minha história não é trágica, a minha história não é triste, assim, eu tenho certeza que tem outras histórias, né, mais tristes que a minha. Mas durante muito tempo, eu vou te falar, mais de 30 anos, eu tive um relacionamento com Deus muito distante.
Não dessa forma de pai, não dessa forma que eu tenho hoje, não é que eu consigo me relacionar, que eu consigo falar com ele, não dessa forma. Porque eu não fui ensinada dessa forma. Né? Tive uma família, tá? Tive pai, tive mãe e tenho uma irmã mais velha. Somos em 4. Né? E meu pai, pelo trabalho dele, pela profissão dele, ele sempre foi muito ausente. Ele era motorista, então quem conhece mais ou menos esse contexto sabe. Meu pai sempre foi muito ausente. Né? E desde pequena, né, não tenho muitas lembranças dele, eu não tenho não tenho lembranças de contato dele assim conosco, eu e minha irmã, de abraço, beijo, essas coisas, nada disso. Por conta do trabalho do meu pai, a minha mãe precisou trabalhar muito cedo para completar a renda, né, suprir aquilo que faltava em casa. Então, acho que com uns 10 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe já trabalhava o dia todo fora. Minha irmã assumiu, minha irmã mais velha tem 2 anos e meio mais velha que eu. Mas ela assumiu, né? Fez o papel de irmã mais velha, assumiu casa, assumiu, acho que papel até de pai, né? E assumiu também a vida da minha mãe, meio controladora, enfim. E esse foi o meu contexto. Mas, toda criança, eu acho que todo ser necessita, né, de presença de pai e de mãe dentro de casa. E eu sempre fui apaixonada pelo meu pai, apaixonada. Minha irmã se apegou à minha mãe, vice-versa, né? E eu ao meu pai. Então, quando meu pai chegava, cada 20 dias, a cada um mês, né? A Ana corria, ia lá, e abraçava, e beijava. Eu fiz muitas coisas para tentar chamar a atenção do meu pai, ter o carinho do meu pai. Aprendi a tocar violão, porque como ele era caminhoneiro, ele gostava de modas de viola, essas modas sertanejas, bem sertaneja, né? Então eu aprendi a tocar violão porque o que eu queria? Eu queria um elogio. Eu queria que ele parasse um tempo para me ouvir, não é? E tudo bem, nada dessas coisas aconteceram, né? Com o tempo eu parei, porque eu vi que eu ia, aprendia as aulas, e ele não parava para me ouvir, enfim. E cada vez mais a minha mãe se apegando à minha irmã. E, às vezes, minha mãe chegava do trabalho, eu entrava no quarto, e as duas conversavam lá, e ficava horas conversando. E eu batia na porta, e eu chamava minha mãe e falava, deixa eu entrar. E elas falavam, sai daqui, Ana, sai daqui. E depois de horas, elas saíam do quarto, como se nada tivesse acontecido. Então, na minha cabeça, muitas coisas aconteceram. Isso me dificultaram o meu relacionamento com Deus, é claro. Não é para mim? Pai não dava atenção. Né? Pai não dava carinho, não dava amor, essa ausência. Tá? E pai esquecia muito. Pai não lembrava das coisas, não, porque meu pai, toda vez que saía de casa, ele falava assim para mim, filha, do que você gosta mesmo? Presunto ou mortadela? E eu sempre falava que eu gostava. Né? Ele chegava, passava às vezes na padaria, comprava, chegava em casa, o que ele levava? Ele não levava aquilo que eu queria, porque eu amo presunto. E ele sempre levava o mortadela. Então, na minha cabeça, pai nem se lembra. Ele não sabe nem do que eu gosto. Entende? E ele prometia muitas coisas para mim. Quando nós fomos para o seminário, ele prometeu por várias vezes nos visitar. E eu vi o caminhão de longe, vi a cor do caminhão, vindo para cá. Olha, depois de muito tempo, eu nunca mais tinha visto essa cor. E aí Marcelo falou assim para mim, a cor do caminhão do seu pai, quando a gente estava vindo para cá. E eu falei, verdade. Então, eu via o caminhão, a cor do caminhão, eu falei, meu pai, aquilo eu vinha... Mas ele nunca foi me visitar. Nunca foi me ver. Né? Na semana do meu casamento, ele avisou que ele tinha constituído outra família e foi embora. Né? Saiu de casa, foi embora, mas estava presente no meu casamento, na entrega no altar para o meu marido. Ele me deu um beijo na testa. Daquele beijo eu lembro. Desse contato. Acho que foi o único do meu pai, eu lembro. Então, para mim, foi muito difícil. Tá? Eu sempre na igreja. E sempre fazendo as coisas para o Senhor. Sempre me relacionando com Deus. Mas, para mim, eu só queria Deus que está sentado num alto sublime trono. Deus distante. Porque pai, não. Então, me doía. Quando as pessoas vinham, pegavam o microfone e falavam, papaizinho. Tem uma irmã lá em Araçatuba que ela falava, paizinho. Eu falava, como assim paizinho? É Deus, não é pai. Ele não é pai, ele é Deus. E eu via as pessoas se relacionando com ele dessa forma carinhosa. Mas eu não conseguia. Porque para mim, pai, eram as qualidades ruins
que tinha, né? E, claro, como eu disse para vocês, eu sempre tive um amor muito grande pelo meu pai. Nunca aceitei o pecado dele, as coisas que ele fez, mas sempre amei meu pai. Então, eu não tive dificuldades em perdoá-lo. Perdoei meu pai, né? Perdoei a minha mãe, até por todas essas coisas que aconteceram, né? Mas foi depois de muito, muito tempo. E só depois que eu consegui perdoá-los por estas coisas, foi que eu consegui me relacionar com esse Deus, dessa forma íntima, dessa forma gostosa, dessa forma carinhosa, que hoje eu consigo me relacionar com Ele. Então, sim, eu acordo de madrugada e falo, oi, papai, eu estou aqui. Hoje eu consigo. Eu não conseguia. Isso cortava o meu coração, porque eu falava, como assim? Para mim, meu relacionamento com Deus era muito distante. E eu sabia que eu não podia continuar dessa forma. Eu sabia que tinha algo mais. Eu sabia que tinha uma outra forma de se relacionar com esse Deus. Mas foi só depois de todas essas coisas acontecerem na minha vida, né? E hoje eu tenho a maior alegria de me relacionar com esse Deus como Pai. E amo, sim, a presença dEle. Sou apaixonada pela presença dEle. Hoje eu não tenho mais os meus pais vivos, né? Meu pai morreu faz 18 anos. E minha mãe morreu vai fazer 4 anos. Então, às vezes, eu brinco com o Marcelo. Ele não entende muito, mas talvez quem perdeu já pai e mãe vai entender. E, às vezes, eu brinco com ele e falo, amor, eu sou órfã. E ele briga comigo e fala, não é assim. Mas eu falo, você não está entendendo. É que, às vezes, a gente quer essa presença. E quando eu sinto muito essa falta, o que eu faço? Eu corro para o colo do meu pai. E eu entro, a gente tem uma torre em casa. E ali eu fico por um tempo. E eu peço o colo do pai. Eu falo, papai, eu quero sentir o teu cheiro. Nessas coisas. E como é gostoso isso. Então, eu amo, hoje, eu amo a presença desse Deus. Eu amo falar desse Deus. E cada vez mais a minha oração é para que as pessoas consigam se relacionar com Deus dessa forma. Porque eu vivi por muitos e muitos anos. Eu tenho 42 anos hoje. Com 4 anos de idade eu fui para a igreja. E de lá nunca mais saí. Então eu vivi muitos, muitos anos na casa do Pai. Mas não conseguindo me relacionar com Ele dessa forma. Não conseguindo entender muitas coisas que Ele queria me dar, que Ele queria fazer na minha vida. Não é? Então, eu sei que o Senhor já se moveu de uma forma tão tremenda ontem. E eu falei, papai, eu estou entendendo tudo que o Senhor quer fazer, né? Nesse retiro, nesse congresso aqui. Mas não saia daqui. Não saia daqui com algum sentimento que você precisa liberar diante do altar do Senhor. Entendeu? Seja um perdão. Só mudou as coisas na minha vida quando eu consegui perdoar. E quando a minha mãe fez o face a face, ela chegou num momento e ela falou assim, filha, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu te fiz. Ali, irmãos, eu sabia, ali já estava embutido tudo. Talvez ela não conseguiu dar detalhes, mas ali estavam os momentos que ela não arrumou meu cabelo, só arrumou o cabelo da minha irmã. Não fazia, minha mãe era costureira, não fazia roupas para mim, fazia para minha irmã. Sabe, esses momentos que ela só ficava com a minha irmã, ali eu sabia de tudo. E aí eu falei, não, mamãe, eu já te perdoei. Está tudo bem. Então, queridos, a minha vida só rompeu depois disso. As coisas só aconteceram na minha vida depois disso. Então, se há algo, em nome de Jesus, se há algo para que você faça, para que você libere o perdão, seja curado em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que o Senhor quer levar vocês para lugares muito, muito mais altos de relacionamento, de intimidade com Ele. Mas nós precisamos estar assim, desprendidos, sabe, das coisas que nos prendem, desses sentimentos que nos prendem, que nos paralisam. Esses sentimentos me paralisavam. E para mim estava tudo bem, até o momento que Deus me chacoalhou e falou, não está tudo bem. Dá um passo. Dá um passo a mais. Dê um passo em minha direção. Deixa eu fazer. Deixa eu realizar as coisas. Então,
Eu deixo essa palavra com vocês nessa manhã. E agora nós vamos entrar no nosso tema, amém? Nós vamos falar sobre paixão por sua presença. Há um convite muito especial da parte de Deus para mim e para você nessa manhã. E lá em Tiago 4:8, a palavra de Deus vai falar assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Uau! É demais esse verso. Você não está entendendo? O Senhor fala assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É interessante que às vezes nós observamos que muitas pessoas buscam a Deus, para mim, de formas erradas, né? Vão à igreja em busca de algumas coisas. Tem pessoas que se relacionam com Deus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer, atrás de bens, atrás de bênçãos, não é? Atrás de uma cura. Eu não sei, talvez você, né, se relacione com Deus dessa forma. Estou falando que Deus não faz. Você conhece esse Deus tremendo, esse Deus do impossível, esse Deus que ama abençoar os seus filhos. Ele tem prazer nessas coisas. Mas o que te leva a buscar a Deus, de repente, porque você vai à igreja no domingo? Não vou falar porque você veio aqui, porque tem muitos atrativos nesse hotel e você talvez pode se desviar um pouquinho, tá bom? Então não vou falar o que te trouxe aqui, mas de repente o que te leva à igreja todos os domingos? De repente, você vai à igreja porque após o culto tem uma reunião de liderança. Você precisa se encontrar com seu discipuladora. Você vai sair, você vai almoçar junto. Eu não sei. Tem muitas coisas, né? Muitos motivos que levam as pessoas até a igreja, não é? Como elas buscam o Senhor. Mas qual a motivação do seu coração? Analise o seu coração. Você busca Deus por aquilo que Ele pode te dar ou por aquilo que Ele é. Faz toda a diferença. Buscar a Deus por aquilo que Ele é. Deus, eu vim aqui por causa da Tua presença. Por causa da Tua presença. É só a Tua presença que importa. Eu não vim aqui por amizades. Eu não vim aqui por nenhum outro motivo. Eu vim aqui por causa da Tua presença. E a Tua presença me satisfaz. Ela me satisfaz completamente. Esse Deus é tão interessante que nós vemos na Bíblia, eu consigo ver na Bíblia, esse Deus, desde o princípio, Ele buscando o quê? Relacionamento conosco. Desde o princípio, Ele busca relacionamento. Esse Deus criador de todas as coisas. Você consegue imaginar? Às vezes eu paro e falo, Deus, o Senhor é tão tremendo. Às vezes eu falo, não tenho palavras para expressar quem é Deus para mim e mesmo assim o que Ele busca. Relacionamento. Não é só relacionamento, é intimidade. Ele quer intimidade conosco. É demais isso. E aí vem o convite, que para mim é o melhor convite de todos os tempos, é esse. Aproximem-se de Deus. E Ele vai se aproximar de vocês. Ele quer a nossa presença. E a nossa exclusividade, sim, porque lá em Êxodo 34:14, Ele fala, eu, o Senhor, me chamo Deus exigente, e eu exijo que vocês adorem somente a mim. Ele é um Deus apaixonado por seu relacionamento comigo e com você. Lembra no jardim? A palavra de Deus fala que Deus vinha na viração do dia para ter relacionamento, intimidade com eles. Intimidade. Em muitos relatos da Bíblia, na Bíblia, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus provocando o homem para esse relacionamento. Pensa comigo. Eu sei que vocês conhecem a história de Samuel, o menino Samuel. E lá, em 1 Samuel, fala que naqueles dias já não era tão comum ouvir a voz de Deus. Tá? E ali estava o pequeno Samuel, na casa do profeta Eli. E o que acontece? Ele ouve alguém chamando, Samuel, Samuel. E o que ele faz? Ele corre até o profeta Eli. Ele faz isso 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, o profeta fala o que para ele? Sabe o que você vai falar? Fala porque o teu servo ouve. Uau! Eu vejo Deus fazendo isso conosco. Conosco. Quantas vezes Deus te chamou? Às vezes Deus chama de uma forma audível, irmão. Eu ouvi algumas vezes o Senhor falando, Ana. Você já teve essa experiência? É muito gostosa. E aí o Senhor nos chama
E no começo eu também era como o menino Samuel, não conhecia essa voz. Então eu falava, gente, às vezes eu ia para minha mãe e falava, mãe, você me chamou? Não, ia até o portão, tem alguém me chamando, não é possível. Era Ana. E depois de algum tempo eu pude entender que era Deus me chamando. Quantas vezes isso aconteceu com você? De Deus te chamar, mas de você corresponder. Porque Samuel fez isso. O Senhor chamou e ele falou, fala que o teu servo ouve. Eu estou aqui, eu estou ouvindo. Mas quantas vezes Deus te chama para momentos com Ele, para momentos a sós com Ele, para momentos de intimidade com Ele, para momentos onde Ele vai soprar segredos do coração dEle. Eu almejo cada vez mais ouvir segredos do coração de Deus, porque Ele revela isso para os seus íntimos. Já leu isso na palavra de Deus? Fala que aos seus íntimos Ele revela os segredos do coração. Falo, Pai, eu quero ouvir os segredos do teu coração. Às vezes eu falo, Deus, olha, fala que eu estou aqui só para te ouvir. Como é gostoso. Não é como aquela canção antiga já, que fala, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja só para ouvir a tua voz. Mas o Senhor nos provoca para esse relacionamento. Ele nos chama para esse relacionamento de intimidade. E aí você tem a opção de virar, continuar dormindo, falar, isso é coisa da minha cabeça, eu preciso dormir, preciso descansar, amanhã o dia está cheio. Ou eu corresponder à voz dele, ao chamado dele, falar, pode falar, Senhor, fala. Porque eu vejo isso na palavra de Deus. O Senhor provocando o homem a um relacionamento, porque foi isso que Deus sonhou desde o começo. Relacionamento. Eu sei que veio o pecado nos separou, tá? Mas o que o Senhor fez? O que Deus fez para restaurar esse relacionamento, irmão? Por quê? Porque Ele quer relacionamento. E não é só relacionamento, é intimidade, é paixão pela presença dEle. É isso que vai fazer toda a diferença. Muito bem, eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. E a nossa história está lá no livro de Êxodo, para nós mergulharmos um pouquinho mais. Então, o livro de Êxodo começa com os descendentes de Abraão, né, sofrendo sob uma dura escravidão. Você conhece. Eles já estão lá no Egito há quase 400 anos, sofrendo. E Êxodo 1, versos de 8 a 14, nos fala o seguinte. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Eu acho que está um pouquinho diferente a versão, né? Mas dá para entender. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. E mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçaram com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Tá. Nós entendemos o que está acontecendo até aqui. Aí vem uma parte tão bonita que fala que eles, sabe o que eles fizeram? Mediante esse contexto de sofrimento, eles clamaram a Deus. Eles pediram socorro a Deus, eles pediram por libertação. Aí lá no capítulo 2, no verso 23, fala assim, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O Senhor se compadeceu do povo, por causa das suas orações. E aí, o que Deus fez? Ele enviou um libertador, que vocês sabem muito bem quem é. Moisés. Mas apesar
de todo esse contexto, apesar de todas as vezes que eles clamavam a Deus, Deus vinha em socorro, agia em favor do povo, eles se esqueciam muito facilmente do favor de Deus sobre eles. E algumas vezes eles chegavam a falar declarações, como, por exemplo, quem dera tivéssemos morrido no Egito. Está lá em Números 14, 2. Outro, em Números 14, 4, fala, escolheremos um chefe, então, e nós voltaremos para o Egito. Eles se esqueciam facilmente do favor de Deus. Mas Moisés, apesar da criação dele, você sabe que Moisés foi criado no palácio, então eu imagino que Moisés foi criado da melhor forma possível, não é? A alimentação dele, ele comia do melhor, ele vestia do melhor, tudo. Foi educado pelo melhor, mas diferente dos filhos de Israel, sabe o que eu consigo ver? Moisés nunca olhou para trás. Ele nunca sentiu saudade do que ele deixou. Sabe por quê? Eu vejo isso em Moisés. E a minha resposta é porque Moisés encontrou Deus. Isso eu vejo na palavra de Deus. Ele viu o fogo e ele se aproximou. Ele conheceu Deus vivo na sarça ardente, Israel não. E quando o Senhor chamou Moisés, Moisés se aproximou. Êxodo 3, 1-4 fala assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. E o que ele respondeu? Eis-me aqui, ele respondeu. Moisés, ele ouviu a voz de Deus, e ele correspondeu. Moisés foi. E assim como Moisés, não é, ou como Samuel, eis-me aqui, Senhor. Moisés, eis-me aqui, Senhor. Mas tem um episódio triste aqui também. Mais tarde, quando os filhos de Israel receberam um convite, mais maravilhoso ainda, para ter esse contato com Deus, para se aproximar de Deus, eles se distanciaram do Senhor. Eles não quiseram. Êxodo 20, 18, 21 fala assim, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando. Todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Nós vemos isso nos dias de hoje também. Não é diferente dos dias de hoje. O Senhor nos chama, o Senhor quer relacionamento, quer intimidade. Alguns correspondem, outros se distanciam. Eu não quero. O Senhor fala com o pastor Sebastião e ele dá o recado para nós. Mas eu não quero me relacionar tão intimamente com o Senhor assim, não. Tá bom do jeito que está. Ele fala, Deus fala com ele, ele fala comigo e está ótimo. Você consegue entender a oportunidade que esse povo teve? Deus querendo falar com eles, eles não quiseram a presença. Eles rejeitaram a presença de Deus. Não, a gente não quer. Pode ficar com você. E o que Moisés fez? Claro que Moisés se aproximou. E Moisés se aproximou. Moisés correspondeu à voz. Ao longo da história, nós vemos mais pessoas que ansiavam por esse relacionamento com Deus na Bíblia. Eu lembro de Enoque, eu lembro de Noé. A palavra de Deus fala que Noé andava com Deus. Noé tinha um relacionamento, uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de Deus dar um projeto meio maluco para Noé. Não é? Que se você parar para pensar nos dias de hoje, era um projeto meio, eu não sei se eu aceitaria. Né? Deus falar para mim, olha, você vai construir uma barca enorme, porque vai vir chuva, eles não conheciam chuva naquela época. Não é? Mas Noé tinha um relacionamento tão gostoso com Deus, de intimidade, de relacionamento,
ele obedeceu. Outras pessoas também. Gênesis 17:1 fala que Deus convida Abraão a andar na presença dele. O profundo desejo de Deus é intimidade, é intimidade. Mas você só busca o que você valoriza. Você só busca o que você valoriza. Tudo na vida tem um valor designado, tá bom? Esse valor é determinado pela percepção do comprador. Por exemplo, os amantes de esporte, tá, vão entender bem. Eu, como não gosto muito, mulher já parte para o outro lado, né, irmão? Então, mas vamos ficar com o esporte que vai ser mais fácil de entender, tá bom? Pega aí um craque que está em alta, tá, que você é fã, que você gosta de assistir, né, enfim. E aí ele está aí para leiloar uma chuteira, uma camisa, alguma coisa, tá? E para mim não tem valor nenhum. Mas, de repente, para você... Você já tem até o dinheiro separado. 1, 2, 3 milhões. Porque esses itens, não é? São... Uau. Eu daria um valor desse num item assim? Não, porque para mim não tem valor. Mas para quem considera esse item valioso, ele faz o quê? Ué, por quê? Porque você busca o que você valoriza. A questão não é o nosso valor para a sociedade, porque isso varia. Tá? Até o valor da vida humana entre os próprios homens. Porque há milhões de pais que matam seus filhos antes mesmo deles nascerem. Há maridos que deixam suas esposas, deixam filhos, porque acham que o relacionamento não vale mais esforço. Não é? Seu próprio conforto e prazer vale mais do que a vida da mulher e dos filhos. Mas qual é o nosso valor para Deus? Qual é o nosso valor para Deus? É nele que nós achamos nosso verdadeiro valor. Então, você compreende quão importante você é para Ele? Você compreende por que, então, que Ele busca esse relacionamento comigo, com você? Por causa do nosso valor. É isso que importa. Nós buscamos o que nós valorizamos. A palavra de Deus fala que Ele deu o único filho dele por amor a mim e a você. Nós fomos comprados por alto preço, 1 Coríntios fala isso. Fomos comprados por alto preço. Então entenda por que Ele busca por você e por mim. Porque Ele busca por esse relacionamento. Porque Ele pagou um alto preço. Nós somos valiosos demais, demais, demais para Deus. Então para de, nos momentos de crise, falar que você não tem valor nenhum. Não é? Nesses momentos, porque eu sei que de vez em quando a gente dá uma balançada, né? De vez em quando a gente não está muito bem, acorda meio triste, e aí começa a ouvir umas vozes que não deveria ouvir, não é? Dá valor para uma voz esquisita aí, que fala que a gente não tem valor nenhum, né? Que Deus não nos ama, olha o contexto onde estamos vivendo, olha o que estamos passando, né? E o inimigo vai soprando tantas coisas, mas olha o seu valor para Deus. Nós somos comprados por alto preço. Por isso, que Ele anseia tanto por esse relacionamento comigo, com você. Esse relacionamento de intimidade. Intimidade. E sabe o que eu vejo? Durante o ministério de Jesus, eu vejo como Jesus ia atrás dessas pessoas. Porque talvez você não está muito convencido ainda, né, do seu valor para Deus. Eu amo os evangelhos, amo os relatos de Jesus ali nos evangelhos. Mas eu queria só dar um exemplo de um. Tá? Ali em Marcos 4, do 35 até o capítulo 5, 14, tem um relato ali muito bonito. Nessa história aqui, está falando de Jesus ali, quando os discípulos passam aquela tempestade difícil no barco. Não é? Jesus passou o dia todo curando, fazendo milagres, não é? E aí eles entram no barco, você já conhece a história. E aí eles atravessam e vão para o outro lado. E encontram um endemoniado ali, que é o Gerazeno. E Jesus vai ao encontro dele. Não é? Aquele que vivia em sepulcros, que nem correntes conseguiam segurá-lo. É essa história, a gente está nesse momento aqui. E Jesus vai, Jesus, né, o liberta. Ele fica tão apaixonado por Jesus que ele quer seguir Jesus, mas Jesus fala, não, fique. Não é? E o que Jesus faz? Ele entra no barco de novo e ele atravessa de novo. É tão demais isso, irmão. É tão demais porque o Senhor se importa com um.
Você está entendendo? Ele atravessou o rio. Eles passaram por aquela tempestade toda para mostrar para mim e para você o valor que nós temos. Porque Jesus se importou com talvez aquele que ninguém dava valor, que ninguém queria chegar perto, porque era problemático, né? Vivia endemoniado, vivia causando ali naquela região, ninguém conseguia chegar perto dele. Mas Jesus mostra o nosso valor. É assim como a parábola da ovelha perdida, não é? E aquela canção que eu falo que eu poderia cantar aquela canção todos os dias. Ousado amor. Como eu amo aquela canção. Porque ela fala o quê? Que ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Talvez daquela rebelde, não é? Que no momento onde ela queria tanto alguma coisa de Deus, e Deus não fez o que ela queria, ela se rebelou, saiu e ficou lá no cantinho, ninguém me quer, ninguém me ama, Deus se esqueceu de mim. Aí vem o amor do Pai, e aí ele deixa as 99 e vai em busca daquela, que talvez está ferida, cheia de carrapicho, machucada, com a perninha quebrada. Ele vai, pega no colo, cuida, e faz uma festa, e se alegra, porque ela voltou. Então, Deus se importa com você. Deus se importa com você. Você tem valor. Por isso que Ele ama se relacionar conosco. Por isso que Ele nos chama para esse relacionamento de intimidade com Ele. Porque nós temos valor, mas nós só buscamos o que nós valorizamos. E por que muitos não respondem a esse convite? Qual o convite de Deus? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de nós. Sim? Por que muitos não correspondem a esse convite? Não respondem de uma forma afirmativa a esse convite? Porque muitos cristãos têm um relacionamento superficial com Deus. A resposta é a nossa fome e sede de conhecê-lo. Salmo 42:2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me para Deus? A minha alma tem sede de Deus. John Bevere diz o seguinte num livro dele: o único jeito de criarmos e mantermos fome por Deus é protegendo a nossa alma, escolhendo do que nós queremos ser cheios. Se a sua alma estiver cheia dos prazeres deste mundo, você vai desprezar a doce amizade de Deus. Você precisa analisar do que você está cheio, irmão. De repente você está cheio de muitas coisas e você não tem mais fome e sede de Deus, porque você já está satisfeito com outras coisas que o mundo oferece. Ei, podem ser coisas que necessariamente não são pecados, entendeu? Mas coisas que nos afastam, estão nos afastando dessa doce presença de Deus. De não ansiarmos mais pela presença de Deus. De não termos mais aquela alegria ao acordarmos, de deixarmos tudo, ou pararmos tudo, enquanto não tivermos o nosso tempo com Deus. Porque essa é a coisa mais importante, porque eu vou dar valor nisso. Eu não busco aquilo que eu valorizo. O que você está buscando? Se você estiver buscando a doce presença de Deus, aleluia. Amém. Durante algum tempo, eu comecei a colocar muitas desculpas para Deus. Eu falava que eu não tinha tempo. Eu acordava cedo, eu tinha que levar as meninas na escola, e eu já voltava com muitos afazeres de casa. Dona de casa sabe muito bem o que é isso. É um trabalho que não tem fim, não tem fim. Trabalho de casa não acaba nunca, não é? E eu dava desculpas para Deus. Não, está muito corrido, não tenho tempo, tenho... E aí Deus começou a queimar no meu coração. Que eu já não estava mais tendo prazer pela presença dele. Eu estava trocando coisas que não são pecado, não é? Arrumar uma casa, cuidar de um filho. Mas eu estava colocando tantas desculpas para Deus. Estava me enchendo de tantas outras coisas. E aí Deus me chacoalhou. E aí eu voltei. Eu amo café da manhã, meu marido sabe disso. Pensa, eu arrumo a mesa para mim. Eu asso pão de queijo para mim, coloco tudo bonitinho, sento e me delicio ali. Amo café da manhã. O que eu fiz durante esse tempo que o Senhor me chacoalhou? Falei, Pai, mais importante para mim é a Tua presença. Eu estar em comunhão contigo, eu te buscar. Então, mesmo que não dê tempo de tomar o meu café da manhã, não tem problema. A Tua presença é mais importante para mim. Eu precisei fazer isso, irmão, porque eu estava trocando a presença dele por outras coisas
que não eram pecado, mas estavam me afastando da presença dele. A verdade é o quanto você está cheio das coisas do mundo irá determinar a sua resposta ao chamado de Deus. Lembra de Apocalipse, capítulo 3, ali 2, 3, eu acho que vai falar das cartas às igrejas, certo? Capítulo 3, versículo 17, diz assim, Jesus declara que essa igreja era morna, faltava paixão. Sabe o que fala ali? Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aquela igreja estava satisfeita dos prazeres do mundo. Estavam buscando outras coisas, mas não da presença de Deus. Eles trocaram, a alma deles estava farta, infelizmente não do Senhor, mas das outras coisas, materiais. Não é? Isso minou a paixão pela presença de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não estou falando que você não deve buscar, não é, as bênçãos de Deus materiais, o ser próspero no seu trabalho, ser próspero na sua empresa, não é nada disso. Estou falando que tem algumas pessoas que trocam, abandonaram a presença de Deus, aquilo que é mais importante, para buscar estas coisas que não vão satisfazer. Quem satisfaz? Jesus. Só Jesus nos satisfaz completamente, completamente. Vamos ansiar pela presença dele, então? Eu aprendi, na verdade, com a palavra de Deus, porque eu tinha uma interpretação diferente desse verso. Pensando, voltando um pouquinho na questão de igreja hoje em dia, não é porque essa apatia pela presença de Deus está tão presente nas nossas igrejas, em muitas igrejas onde nós caminhamos, infelizmente, a gente tem essas experiências tristes, de em algumas igrejas nós entrarmos, não é? E vemos uma apatia tão grande. Em algumas igrejas é tão difícil estar, porque nós não conseguimos sentir a presença de Deus ali. Nós sabemos que Ele está, porque Ele é onipresente. Ele prometeu estar conosco, então nós sabemos que Ele está. Mas nós não conseguimos sentir a presença dEle. Eu não sei se você já teve essa triste experiência, de vez em quando nós passamos por isso. Não é? E Apocalipse 3:20 fala, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando ali o quê? Para a igreja. Ele está falando, olha, todo lado de fora. Vocês não estão permitindo a minha presença aí. Mas se vocês ouvirem a minha voz, eu vou entrar. Eu vou saciar vocês. Não é? Vocês vão cear comigo. Note que ele disse, alguém ouvir a minha voz. O que nos impede de ouvir a voz do Senhor? Para mim, a alma que está farta de outras coisas que não do Senhor, das coisas do Senhor, da presença do Senhor. Jesus disse que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta da sua alma, ele vai entrar e vai cear com ele. A ceia denota o quê? Um alto nível de intimidade para mim. Você leva para sua casa, para cear, para sentar à mesa, amigos, não é assim? Pelo menos em casa é assim. A ceia denota intimidade. O Senhor fala, se você ouvir a minha voz, eu vou entrar. E eu vou cear com você. E eu vou cear com você. Quais apetites e anseios nós iremos desenvolver? Há um princípio espiritual que nunca muda, nós teremos fome do que nos alimenta. Nós teremos fome do que nos alimenta. Que tipo de dieta, então, você está usando? Do que você está se alimentando? Nós teremos dificuldade em ler a Bíblia, em passar tempo a sós com Deus, se nossa alma estiver farta de muitas coisas, de muitos prazeres, que estão nos afastando de Deus. Aí você vai ter todas as desculpas que você tiver na ponta da sua boca, na ponta da sua língua, para dar para Deus. De não ter tempo, de não ter mais prazer. Não é de falar, Deus não fala mais comigo, irmão, Ele fala. Ele fala, Ele fala, Ele fala. Deus fala. O problema é que às vezes nós não queremos ouvir, ou aquilo que Ele está falando não é o que a gente quer ouvir, não é assim? Mas Deus fala. Deus fala, Deus fala, Deus fala. Então nossa alma vai ter fome daquilo que nos alimenta. Ansiaremos pela presença de Deus.
E em nome de Jesus desejaremos ter cada vez mais intimidade com Ele. A fome é o nosso termômetro espiritual. A fome. Um sinal de saúde espiritual é o apetite pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, pela presença de Deus. Nós vemos isso na igreja. Tem várias mães, às vezes, chegam para mim e falam: Ana, daqui a pouco, arruma um quartinho para o meu filho aí na igreja, porque ele não sai da igreja. Ele vive na igreja. E eu pergunto sempre, falo, mas ele está feliz? Ele ama. Falo, oh, glória a Deus. Porque não existe lugar melhor para se estar, não é? Do que na presença de Deus. Então, é o nosso termômetro. Agora, irmãos, se você já vai para a igreja emburrado, não querendo não ir, isso é sinal de doença. Você já está doente, irmão. Você já se afastou de Deus, você já se encheu de coisas aí de fora e você não percebeu que você precisa fazer. Então, você vai precisar se esvaziar dessas coisas, para que o Senhor te encha dEle, das coisas dEle. Você precisa ter esse apetite espiritual pelas coisas dEle, por estar na casa, não é, de Deus. Pensa, meu maior prazer, nosso maior prazer como filhos, não é estar na casa do nosso Pai? Não é? Amamos estar na casa do nosso Pai, não é? Pai terreno. No meu caso, não mais. Mas eu amo estar na casa do meu sogro, da minha sogra, porque agora eles são meus pais. Você ama estar na casa de Deus? Você tem prazer em estar na casa de Deus? Por exemplo, vamos pegar o domingo. Domingo, você acorda alegre, feliz, falando glória a Deus. Pai, eu estou indo por causa da tua presença. Eu estou indo porque eu tenho tantas coisas para te louvar. Eu tenho tanto para te agradecer. Pai, o Senhor foi tão fiel comigo. De repente, Deus não fez aquilo que você queria na semana. Ele não deu aquela resposta favorável para você. Ei, mas se você um dia falou para o Senhor, faz a tua vontade e não a minha, está tudo certo. Porque Ele está fazendo a vontade dEle na nossa vida. E não a nossa, entende? Mas analise como você está indo para a casa do Senhor. Nós temos prazer em estar na casa do Pai, não é? É assim que tem que ser. Como está o teu coração pelas coisas de Deus? Você impulsiona os teus filhos para participar das coisas do Senhor, da casa do Senhor, da obra do Senhor, ou você é daqueles que barram um pouco teus filhos? Você acredita que tem pai que faz isso? Lá na igreja, uma vez eu ouvi uma mãe falando assim, não, eu proibi minha filha de ir, eu acho que era tipo algum acampamento, eu acho que era acampamento de adolescente. Eu proibi, eu botei ela de castigo. Eu falei, como? Ela está de castigo, ela não vai. Eu falei, minha irmã, que falta de sabedoria é essa? Não é? Proíba a tua filha de outras coisas. Tira o celular dela. Não deixa ela ficar à frente da TV, não sei outras coisas, mas você vai proibi-la de ir para a casa do Senhor, de ouvir a voz dEle, de ter tantos pais chorando no altar, aos pés do Senhor, clamando por um resgate dos filhos que estão lá fora, estão lá no mundo, estão perdidos, e pais dentro da igreja proibindo seus filhos de irem à casa do Senhor para participar das coisas do Senhor. Ei, você já está doente espiritualmente, não percebeu? Você já está invertendo, se enchendo de outras coisas, trocando as prioridades, irmão. Ei, nosso maior prazer é de estar na casa do Pai. Não há prazer maior do que estar na casa do Pai, adorando ao Pai, celebrando ao Pai, ouvindo a voz dEle, tendo relacionamento com Ele, tendo intimidade com Ele. Esse é o nosso termômetro. Salmo 107, 9, fala que o Senhor sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Esse é Deus. Ele sacia aquele que está sedento. Ele está esperando para nos satisfazer, mas a sua bondade não irá nos saciar enquanto estivermos cheios de outras coisas. Ele não vai conseguir te saciar se você estiver cheio de outras coisas, estiver trocado. Se a sua alma já estiver farta, não tem como, não tem como. Vamos manter nossos corações famintos e dar mais atenção ao seu chamado. Porque quando nós nos achegamos a Ele, Ele promete
se achegar a nós. Quando nos achegamos a Ele, Ele promete se achegar a nós. A motivação do povo de Israel em buscar a Deus, para mim, era somente por aquilo que Deus podia fazer por eles. Então, quando Deus fazia, quando Deus abençoava, eles estavam felizes. Quando Deus não fazia aquilo que eles queriam, eles reclamavam, eles murmuravam, eles se voltavam contra Deus. A motivação deles é evidenciada por palavras, por atitudes deles que nós vemos em Êxodo, na palavra de Deus. Eles buscavam a Deus por aquilo que Ele podia dar a eles. Moisés ansiava pela presença de Deus. Ele ansiava. E assim como a irmã até citou aqui esse verso, que está lá em Êxodo 33:15, que Moisés disse: a tua presença não vai comigo, não me faça, sabe, deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Moisés desejava mais o próprio Deus do que as bênçãos prometidas dele. Ele valorizava a intimidade com Deus acima de todos os tesouros que Deus podia dar. Isso diferenciava Moisés dos filhos de Israel. Deus pode manifestar sua presença de várias maneiras, querido. Na Bíblia, alguns o viram, outros o ouviram, não é? Ouviram a sua voz sem ter visto. Outros sentiram que ele estava próximo e imediatamente souberam de coisas que nunca haviam pensado antes por causa da sua revelação. Uma coisa é certa, quando ele vem, você o sente no mais íntimo do seu ser e sabe que ele está ali. Sabe qual o verso que eu deixo para vocês? Para nós nessa manhã, não é? É Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Que vocês sejam apaixonados pela presença do Senhor. Pela presença dEle. Nada mais importa do que a presença dEle. Do que a presença dEle. Talvez você precise reavaliar algumas coisas nessa manhã, não é? Mas eu amo tanto esse Deus, que Ele nos chama, e eu tenho certeza que Ele está te chamando essa manhã, para um relacionamento com Ele, de intimidade, de ouvir os segredos do coração dEle, de ouvir Ele soprando coisas, de ser usado por Ele, para mostrar o amor do Senhor, para de repente uma pessoa que está num lugar e precisa de uma resposta do Senhor. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Irmãos, eu sei que Deus quer realizar algo diferente nesse tempo nas nossas vidas, sabe? E nós temos falado isso na nossa igreja, nós entendemos isso, algo diferente nessa geração aqui, algo diferente que está acontecendo aqui. Nós fomos chamados por Deus para isso, entendeu? Para realizar coisas, talvez entrar num âmbito diferente, que a gente não estava acostumado a viver, não é? Então, permita-se ser usado dessa forma. Você só vai ser usado dessa forma se você tiver paixão pela presença dEle. Entende? Almejar tanto, buscar tanto presença e intimidade. Você consegue imaginar estar em lugares e Deus te levantar para declarar, para profetizar coisas na vida de pessoas e ser instrumento, canal do Senhor naquele momento? Deus nos chamou para isso. Não é? Onde nós entramos, entra a presença dEle conosco. Por isso que tudo muda. Por isso que nós precisamos mudar ambientes ao nosso redor nos dias de hoje. Aonde nós entrarmos, entra a presença dEle. E a presença dEle muda. Muda ambientes, impacta ambientes, muda pessoas, transforma pessoas. É a presença dEle que faz isso. Entende? Não entre mais em lugares por entrar. Entre com a consciência de que o Senhor está contigo. A presença dEle ali é real. E há algo ao teu redor que Ele quer fazer a partir de você. Através de você. Levar um abraço a alguém que naquele dia orou e falou: Deus, eu preciso de um abraço teu. Imagina, ser usado por Deus por isso.
coisas. Mas só vai fazer isso, só vai se mover dessa forma quem for íntimo, quem estiver em sintonia, buscando essa intimidade, tendo paixão pela presença dele. Só se move assim. Deus te chamou para isso. Deus quer fazer, eu já entendi. Deus quer realizar coisas tremendas através das nossas vidas. Porque senão o que a gente faz? Do versículo, acho que é de Lucas 16, que fala que nós faríamos obras maiores, que em nome dele nós curaríamos, nós expulsaríamos, nós ressuscitaríamos mortos, nós faríamos obras maiores. O que eu faço com esse verso? Deus quer fazer. Deus quer fazer através de você. Através de você. Mas só iremos fazer isso se estiver cheios dele, amando a presença dele. O que mais importa é a presença dele. Então, irmão, busque, busque, busque. Porque ele nos chama. Ele quer isso. Então, aproxime. Esse é o convite do Senhor. Aproxime-se de mim. E eu vou me aproximar de vocês. Eu vou fazer coisas tão tremendas. Lembre, queridos, você conhece Deus. Você conhece esse Deus. Então não se relacione com Ele por aquilo que Ele pode fazer, porque você já sabe que Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas, entende? Mas se relacione com Ele por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Ele é Pai. Ele é tremendo, Ele é extraordinário, Ele é um Deus que nos surpreende em detalhes, Ele é um Deus que faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é um Deus de promessas. Há uma promessa para a sua vida, para cada dia do ano, sabia disso? Que na palavra de Deus existem 365 promessas do Senhor. Todos os dias nós temos promessa dele para as nossas vidas. É isso que ele quer fazer. Mas, ame o Senhor. Tenha prazer na sua presença. Busque ele intensamente todos os dias. O que importa é a presença dele. O que importa para mim é a presença dele. É ouvi-lo. É ouvir a sua voz, a sua doce voz me chamando. Quando ele te acordar na madrugada. Vai que de repente ele te acorda nessa madrugada, né, irmão? Diz, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. O que é que o Senhor quer falar? Qual o segredo que o Senhor quer revelar para mim? Não vira mais as costas, não. Porque ele está te chamando por um relacionamento maior, mais íntimo, uma profundidade maior. Então, só corresponda ao convite dele. Só corresponda ao chamado dele. Em nome de Jesus. Amém?